Olá, seja bem-vindo à aula 11. Nessa aula nós vamos resolver alguns exercícios sobre multiplicação de matrizes. Então já vem comigo aqui no exercício 1. Sejam as matrizes A de ordem 3 por 3, B de ordem 3 por 2. Sendo a matriz C o resultado de fazer A vezes B, determine se existirem os elementos C22, C'31 e C'33. Bem, vamos ver aqui, ó. A matriz A é de ordem 3 por 3 e a B é de ordem 3 por 2. Será que a multiplicação é compatível? Sim, ó, pinta um clima entre as duas matrizes, ó. Elas têm mesmo número de colunas da A é igual ao mesmo número de linhas da B. Então pintou um clima, vai ser possível a multiplicação. Além disso, o resultado da matriz C será de ordem 3 por 2, como você está vendo aqui, ó. Então eu já sei que ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Isso já me ajuda a perceber o seguinte, ó, esse elemento é impossível de calcular, porque ele estaria na linha 3, coluna 3, ó, mas não tem coluna 3. Então ele eu nem vou calcular, ele não existe. Agora os outros que interessam são o C22 e o C31. Você observa que eu destaquei eles aqui de laranja na matriz. Então uma maneira de você fazer seria fazer a multiplicação completa de A por B, encontrar toda a matriz e depois dar a resposta. Mas isso é desnecessário, você pode ir direto ao assunto. Se eu quero calcular o Czinho 22, significa que da matriz A eu peguei a linha 2, ó, linha 2, e da matriz B eu peguei a coluna 2, ou seja, eu vou usar só essa linha e essa coluna para determinar o resultado do Czinho 22. Então veja só como é que vai ficar, ó. 0 vezes 8, 0, 1 vezes 9, mais 9, e 2 vezes menos 3, menos 6. Ou seja, o elemento que está aqui na posição C22 é o elemento 0 mais 9 menos 6, ou seja, o elemento 3. Certo? Agora vamos direto para o Czinho 31. Acompanha aqui comigo, ó. Vamos dar uma apagadinha aqui na linha e na coluna destacada, ó. Agora o que eu quero? Ó, eu quero calcular o Czinho 31. Então da matriz A vem a linha 3 e da matriz B vem a coluna 1. A coluna 1. Acompanha aqui comigo, ó. Então linha 3, porque é Czinho 3, coluna 1, porque aqui é 3, 1. Então da matriz A vem a linha 3 e da matriz B vem a coluna 1. Vamos fazer a multiplicação aqui comigo. Vai ficar, ó, 2 vezes 5, 10. 0 vezes 1, mais 0. Mais 1 vezes 7, mais 7. Ou seja, vai dar 17. Esses são os elementos que nós queríamos calcular. Veja esse exercício 2. Sejam as matrizes A de ordem 6 por 3 e a matriz B de ordem 3 por 4. Daqui a pouco eu leio isso aqui com mais detalhes. Sendo a matriz C uma matriz 6 por 4, a matriz produto A por B, determine o elemento C43. Calma, relaxa. Não é tão complicado como você imagina. Bem, o que o exercício está dizendo? Você faz a matriz A vezes a matriz B e o resultado é a matriz C. Vamos perceber se é compatível? Bem, elas são compatíveis, ok. Pinta um clima entre elas. E o resultado da matriz C é de ordem 6 por 4. Até aqui tudo beleza, certo? O que o exercício pede para nós? Ele pede para nós calcularmos o elemento Czinho 43. O que isso significa? Significa que o Czinho 43 ele vai pegar a linha 4 da matriz A e a coluna 3 da matriz B. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Então veja só, para calcular o Czinho 43, quer dizer que da matriz A usou a linha 4, como você está vendo aqui, ó. Então por isso que vai me interessar só a linha 4, ó. E esse 3 aqui é a coluna 3, que vem da matriz B, ou seja, na matriz B vai me interessar só a coluna 3. Então, eu não vou precisar fazer toda a multiplicação da matriz A inteira pela B inteira. Eu só vou fazer aquilo que foi pedido. Como foi pedido o Czinho 43, eu vou usar a linha 4 com a coluna 3. Por isso que você está observando que eu destaquei só o que me interessa. Como a matriz A ela é de ordem 6 por 3, então evidentemente ela tem 6 linhas e 3 colunas. Por isso que na linha 4 vai ficar Azinho 41, Azinho 42 e Azinho 43.
Mas quem são esses elementos? Qual o valor deles? Aí eu vou precisar dessa informação aqui, ó. Cada Azinho e J é calculado assim, ó. Cada Azinho e J é calculado como I mais J. Então olha como vai ficar aqui, ó. Esses primeiros valores 4 são os Is. Os J são o 1, o 2 e o 3. E é para fazer simplesmente I mais J. Então aqui, I mais J vai ser 4 mais 1, ou seja, 5. Aqui I mais J vai ser 4 mais 2, ou seja, 6. Nesse outro, I mais J vai ser 4 mais 3, ou seja, 7. A matriz B ela é de ordem 3 por 4, então por isso que você está vendo 3 linhas e 4 colunas. Mas vai nos interessar apenas a coluna 3, por isso que eu peguei só a coluna 3. Então aqui você vai ter os elementos que estão na coluna 3. O B13, o B23 e o B33. Como que eu vou calcular cada um desses Bs? Aí você vai seguir essa regra aqui, ó. Cada Bzinho desse é um Bzinho JK. Então, os J's aqui dos Bs são esse 1, esse 2 e esse 3. E os K's são esse 3, esse 3 e esse 3 repetido. E que operação que é para fazer com eles? Ó, 2J menos K. Ou seja, então aqui nesse primeiro caso vai ficar, ó, acompanha aqui por favor, vai ficar 2 vezes 1, 2, menos J, ou seja, menos 3. 2 vezes 1, 2, menos 3, menos 1. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, 1. E 2 vezes 3, 6, menos 3, 3. Então, esses serão para nós as linhas e as colunas que nos interessam. Então, eu estou aqui, ó, com a linha... Deixa eu só voltar aqui. Estou aqui, ó, com a minha linha 3 e com a minha coluna 4. E é com esses valores que eu vou calcular o meu C43, ou seja, eu vou usar a linha 4 e a coluna 3. Então acompanha como é que vai ficar aqui, ó, por favor. O meu Czinho 43 vai ficar, ó, 5 vezes menos 1, menos 5. 6 vezes 1, mais 6. E 7 vezes 3, mais 21. Somando esses três valores, quanto que vai dar? Ó? Menos 5 mais 6 dá 1, e 1 mais 21 vai dar 22. Então, esse é o elemento que nós queríamos calcular, certo? Vamos para o próximo. Exercício 3. Determine x e y reais a fim de que, note, eu tenho uma matriz, vamos chamar ela aqui de matriz A, vezes uma matriz B, que está dando um resultado como se fosse uma matriz C aqui, ó. Veja que são compatíveis, ó, porque essa aqui é de ordem 2 por 2 e essa aqui é de ordem 2 por 1. Então é compatível, beleza? E o resultado realmente é de ordem 2 por 1. Então vai dar certo a multiplicação. O que nós sabemos aqui é o seguinte, essa primeira matriz entra com as linhas, e essa que é uma matriz, só tem uma coluna, é uma matriz coluna, ela vai entrar só com as colunas. E o resultado vai estar aqui na matriz C. Então a gente vai acabar tendo um sistema linear. Acompanha aqui comigo, ó. Então vai ficar aqui, ó, linha 1 vezes coluna 1. Então vai ficar 2 vezes 4, 8, mais x vezes menos 5, menos 5x. E o resultado disso está dando quanto? Está dando menos 2. Agora vamos para a segunda linha, primeira coluna. Ó. Y vezes 4, 4y, menos 3 vezes menos 5, ou seja, mais 15. Tudo isso dando igual a quanto? Ó? Tudo isso dando igual a menos 1, certo? Então, olha o que vai acontecer nesse sisteminha. Ó. São duas equações do primeiro grau. Então, vai ficar aqui. Ó. Se eu isolar o x aqui, vai ficar como? Ó? Menos 5x, menos 5x igual a menos 10. E, portanto, a gente vai chegar aqui que x é quanto? Ó? Que x é igual a 2, certo? Agora, fazendo a mesma coisa aqui na equação com o y. Então, vai ficar ó, 4y igual a menos 16. Isso vai implicar que y é igual a menos 4. Certo? Então, esses são os resultados. Fechou, galera? Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.